trabalho temporário nasceu em 1948. Havia um advogado em Milwaukee, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, chamado Elmer Winter, que tinha que apresentar uma tese e tinha um prazo para entregar, naturalmente, na justiça tudo tem prazo, nós sabemos, e a secretária dele estava doente. Ele, depois de muito pensar e procurar, ele encontrou uma ex-secretária que tinha trabalhado para ele muitos anos antes, chamada Mary, e conseguiu que ela fizesse o trabalho para ele, é um trabalho volumoso. E ela veio ao escritório dele e fez esse trabalho. E ele, conversando com o sócio dele, que eu também conheci, o Aaron Scheinfeld, que era cunhado dele, e que disse, olha, nós tivemos esse problema, sem dúvida, outros têm o mesmo problema. Será que há uma solução permanente? E fundaram a Manpower, a primeira empresa de trabalho temporário no mundo, em 1948. Fundaram a Manpower, começaram a fazer um cadastro de secretárias, né? E começaram a procurar outros advogados que tinham esse tipo de problema. E aí nasceu a empresa e surgiu e cresceu. Hoje é uma multinacional, não é mais a maior, muitos anos foi a maior, mas fatura alguns bilhões de dólares, está no Brasil também, e está em muitos países. Então, assim que nasceu o trabalho temporário, por uma necessidade de um escritório de advocacia e uma disponibilidade de uma ex-secretária que estava feliz da vida de poder ganhar o dinheiro extra. É, portanto, uma necessidade profissional e um benefício social. Este é... O que é trabalho temporário? Temporário tem dois outros nomes que abdicam. Muita gente chama de trabalho eventual, ou trabalho interino. Depende da língua e da sociedade, são usados esse termo. Mas tudo expressa um fenômeno passageiro. É uma coisa eventual, é uma coisa interina ou é coisa temporária. Mas, na realidade, é uma técnica administrativa que atende uma necessidade profissional da empresa, ou do escritório de advocacia, ou de outras entidades, e um benefício social, porque ajuda a distribuir a renda. As pessoas ganham alguma coisa a mais durante algum tempo, essa é a ideia inicial, e com esse dinheiro pode pagar as férias da família, e pode, eventualmente, pagar a entrada de compra de um carro, então dá uma folga, ajuda a distribuir a renda. Esse é como surgiu e por que surgiu. Eu gostaria de mostrar que não é terceirização. Terceirização veio depois. Em 49 não havia terceirização. Terceirização é uma outra técnica que atende outras necessidades. E não tem tanto uma função social. É mais uma certa empresarial só. O terceirização, e a diferença justamente é que o trabalho temporário é basicamente na atividade fim da empresa. Porque é preciso ter uma secretária, ou o pessoal de produção, um pico de produção. Eu tenho uma empresa que de repente tem um pedido grande do exterior e precisa trabalhar com 3 turmas. Aí eles põem 2 turmas temporárias complementando a turma fixa. Mas é trabalho efetivo e é trabalho da atividade fim da empresa. Então, trabalho temporário veio antes da terceirização e é bem diferente, é outra coisa. A realidade é que o trabalhador temporário trabalha sim e presta serviço. Mas a empresa de trabalho temporário não é pago pelo que ele faz, é pago porque ela faz. Ela faz o recrutamento, a seleção, ela aplica testes, ela acompanha. Eu sempre digo que o trabalho temporário não é um problema, né? Porque muita gente é um problema, o trabalho temporário. Não é um problema. É uma parte das soluções. O trabalho temporário ajuda a solucionar problemas de falta de produção, de falta de estrutura da empresa cliente e da necessidade de um ganho complementar, ou novo, para a pessoa que está querendo trabalhar. Ele tem aspectos econômicos, sociais e jurídicos.
Schumpeter, um economista bastante austríaco, muito famoso na época, em 1948, ele era um convicto capitalista. Mas ele dizia que o sistema capitalista é um sistema que vai passar como todos os outros. Certo? E que ele tem certas fases. E ele via como a última etapa do período de capitalismo na história da humanidade seria a época do trabalhismo. A época onde o aspecto da inserção do ser humano na estrutura do trabalho seria a parte mais importante da economia. E eu acho que ele foi um pouco visionário, porque naquele tempo, por coincidência, é o mesmo ano que nasceu a Manpower, o trabalho temporário, mas é realmente o que nós sentimos que hoje em dia, no sistema capitalista, na fase do sistema capitalista que nós vivemos, a parte da inserção do ser humano no processo produtivo é o mais discutido, o mais importante e o mais envolvido. O trabalho temporário não tem nada a ver com ideologia. É uma necessidade social e econômica. E se aplica em qualquer regime. No social tem dois aspectos, né? Tem a demografia e a família. Né? Nós sabemos que a estrutura demográfica da sociedade está evoluindo muito. Então, quer dizer, pessoas da minha idade, o número de pessoas da minha idade está crescendo, mais do que o número de pessoas muito jovens. Certo? Então, essa mudança de demografia está e vai aumentar a necessidade de maior capacidade de adaptação. Eu não gosto de usar a palavra flexibilidade porque ela tem uma conotação muito negativa no nosso país. Né? Ninguém gosta de flexibilidade, todo mundo quer tudo fixo, permanente. Mas eu acho que não é uma questão de flexibilidade, é uma questão de adaptabilidade. Nós temos que adaptar a estrutura do trabalho às necessidades das pessoas. E pessoas com idade e pessoas entrando no mercado de trabalho têm outras necessidades do que as pessoas de meia idade. Certo? Vamos ter mais aposentados, vamos ter menos jovens. Tudo. E, além disto, a família está se mudando muito. Quer dizer, meus pais tinham 7 filhos. Eu tive 5 filhos. Os meus filhos têm 2 filhos. Né? Quer dizer, vocês veem que a sociedade está mudando, a família está mudando. E as necessidades da família também. Porque a esposa que tem 2 filhos, ela não precisa estar tanto em casa como a minha mãe que tinha 7 filhos. Certo? Então, ela tem mais disponibilidade e mais desejo também. Então, as funções da família estão mudando e o trabalho temporário é uma ferramenta para acompanhar essa evolução. Certo? E, naturalmente, na área econômica também, eu esqueci de falar, quer dizer, o que está influenciando muito a área econômica é a globalização e a tecnologia, sobre a que eu vou falar um pouquinho mais tarde. Né? Inclusive, eu li recentemente um artigo que, no futuro, as empresas serão muito menos necessárias. As pessoas vão começar a trabalhar mais por conta própria. Certo? E aí, provavelmente, não digo que vão ser todos temporários, mas eu acho que o sistema temporário pode ser um guia de como podemos inserir essas pessoas numa estrutura social, econômica e de proteção social adequada. As empresas hoje em dia têm emergências. Antigamente era muito mais fácil administrar uma empresa. O mercado exige, muda muito, as exigências do cliente mudam e a empresa tem que se adaptar. Há necessidades temporárias, como eu já disse, quer dizer, de repente tem um pedido, uma exportação grande e você precisa triplicar a equipe de trabalho durante 3 meses, até atender aquele pedido, depois pode desmobilizar o pessoal. No começo, hoje não mais tanto, mas no começo, por exemplo, nós tínhamos muito trabalho temporário no começo do ano por causa de inventários. A empresa precisava fazer inventários e contar todo o estoque. Hoje não, hoje está tudo no computador, então não tem mais esse trabalho. Então, muda. São necessidades que não existem mais, mas existiram durante um certo tempo. E nós temos que estar preparados para outras necessidades que podem surgir e para as quais nós não estaríamos preparados sem o trabalho temporário. A introdução de novos produtos, as campanhas de vendas. Uma empresa que eu conheço, trabalhou, só para dizer um exemplo, né? Durante 3 meses, teve 5.000 pessoas trabalhando no Banco do Brasil porque estava lançando um cartão novo, certo? Para em todas as agências vender esse cartão novo.
acabou a campanha, não precisa mais daqueles 5.000 pessoas. Certo? Então, são campanhas que fazem com que seja necessário esse tipo de atividade, economicamente. Né? Picos de produção, testes de mercado, atividades sazonais, nós sabemos todos que o pico do trabalho temporário é dezembro, novembro, dezembro, por causa do pico de fim de ano, certo? Por causa das vendas de Natal. O segundo pico de produção para a maioria das empresas é o Dia das Mães. O reinício das escolas, cada tipo de atividade tem um pico, e nesse pico precisa de contar com recursos humanos adicionais. Levantando inventários, que hoje é muito mais. E, naturalmente, economicamente, isso é porque a empresa ela não pode adotar como custo fixo aquilo que vai dar uma receita temporária. Portanto, transformar custos fixos em variáveis é fundamental para a sobrevivência da empresa. E, naturalmente, nós hoje no Brasil temos um problema de produtividade, e eu tenho convicção que o uso adequado do trabalho temporário pode ajudar as empresas a melhorar a sua competitividade e, portanto, ser mais produtivas e melhorar a sua competitividade e ser viáveis em termos mundiais. O ano passado, no mundo, 60 milhões de pessoas foram empregadas como temporárias. Não o ano todo, uns meses, mas 60 milhões de pessoas no mundo inteiro. Dos quais 24 milhões eram jovens, entrando no mercado de trabalho e fazendo aprendizado, como o ministro Vieira já explicou. 8 milhões melhoraram o seu capacitar o profissional, aprenderam algo que não sabiam ainda, já eram profissionais. E foram atendidas 2.300.000 empresas no mundo que utilizaram o trabalho temporário para se desenvolver. O social. Jovens, aprendizado, experiência. Eu tive no passado muitos, hoje eu ouço falar menos disso, mas nós tínhamos muita pessoa que estava para entrar no serviço militar e não conseguiu emprego, porque ninguém ia contratar alguém que daqui 6 meses tem que fazer serviço militar. E ele conseguia um trabalho temporário durante esse período e depois, então, tinha uma renda enquanto ele esperava, porque as empresas não querem trabalhar alguém que daqui 6 meses, 5 meses, 3 meses tem que entrar no serviço militar. Então, para esses jovens era muito, muito importante. Nós tivemos e depois é um aprendizado, é uma entrada no mercado, certo? Ele aprende e se prepara para a vida. Mãe de família, mas eu diria, por exemplo, sobre também mãe de família que não querem trabalhar o ano todo, inclusive porque não quer trabalhar quando os filhos têm férias e uma série de outras circunstâncias, mas que usam o trabalho temporário durante alguns meses do ano. Vou contar um caso aqui específico que eu passei na minha empresa. Nós tínhamos um cliente que tinha uma secretária bilíngue alemão, ela trabalhava com a Alemanha e a secretária ficou grávida. Ele queria, naturalmente, uma substituta por 3 meses para substituir a secretária que estava em licença maternidade. Eu encontrei uma alemã, casada com um brasileiro, que estava grávida também, estava em 3 meses. Ela foi, durante 3 meses, substituir a outra secretária, ganhou um bom dinheiro, terminou a tarefa. E o marido ficou feliz porque ele estava desempregado e a família conseguiu sobreviver esse tempo da gravidez, o desemprego do marido, por causa desse trabalho de 3 meses dessa senhora grávida. Então, você vê que para essas pessoas é uma grande solução. Certo? Os aposentados, cada vez mais, e nós todo dia temos aposentados se apresentando na nossa empresa. Eu tenho uma aposentadoria, mas nós sabemos, muita gente, a aposentadoria não dá para viver. Né? Ou dá para viver, mas vive mal. E eles gostam de uma renda adicional. E como são competentes, têm uma competência, trabalharam toda a vida, eles são facilmente inseridos nesse processo para substituir as pessoas que estão de férias, ou no pico de serviço, etc. Pessoas entre 2 empregos, eu sempre digo, melhor um trabalho temporário do que um desemprego impermanente.
a pessoa que está desempregada, que não está encontrando emprego, ele pega um trabalho temporário e lhe dá fôlego para encontrar um emprego fixo. E os papéis da família, como eu já falei nessa área social, os papéis da família, a mudança dos papéis da família é um aspecto econômico, mas é também e demográfico, mas é também um aspecto social, né? E ajuda na distribuição da renda. Mais gente ganhando alguma coisa. E hoje, a OIT, em 97, assinou a Convenção 181, que justamente recomenda aos governos assinantes e participantes a seguir aquelas normas que eles estão nessa convenção na legislação sobre as agências de colocação. Todas. Agência de emprego, agência de trabalho temporário, terceirização e mais. Então, e agora, recentemente, esse ano, o 29º país assinou, que é a França. Então já tem 29 países que assinaram essa convenção. Na América Latina, quem assinou é a Colômbia e o Uruguai. E a França dá um pouco, porque muitas empresas europeias já aderiram ao 181. É que o Brasil ainda não assinou. Certo? Eu creio que essa convenção é muito moderna e é muito útil para as sociedades se orientarem e regulamentarem o tipo de atividade do nosso setor. Uma palavra muito importante que foi dita pelo ministro Leuvenhagen, que é a dignidade humana. Eu creio que a estrutura jurídica, em primeiro lugar, ela está para realmente proteger a dignidade humana. Essa é a função básica do direito, certo? Em todos os aspectos. E o trabalho, justamente, é um dos aspectos importantes e é o que está em voga, está mexendo com todos nós. Certo? Mas, eu não vou fazer exposição assim, inclusive porque eu não tenho a capacidade para tanto, porque dizer o que é dignidade, né? Mas eu gosto muito da definição de um filósofo italiano, Pico della Mirandola, que escreveu um livro sobre dignidade humana, e a definição dele, ele diz, a dignidade humana é, em primeiro lugar, o respeito ao princípio do livre-arbítrio, a liberdade do ser humano. A pessoa, primeira coisa, se você não tem liberdade, você perde a sua dignidade. Né? Então, e eu creio que isso é muito importante porque o trabalho temporário é uma ferramenta de dar mais liberdade. Certo? O trabalhador pode mais escolher como ele trabalha. Ele tem mais facilidade de escolher o seu empregador. Ele é mais livre. Né? Então, pode ajudar a melhorar a dignidade humana, desde que, naturalmente, outros aspectos também sejam protegidos. E aí nós podemos ser orgulhosos, porque o artigo 12, letra A, da nossa Lei 669, foi pioneiro no mundo em impor equiparação salarial do trabalhador temporário com o trabalhador efetivo da empresa onde ele está prestando serviço. Foi o primeiro país a implantar isso. E muitos outros nos imitaram depois. Ou não imitaram, fizeram por conta própria, nem sabiam que nós tínhamos, mas vieram depois. Mesmo a lei francesa, que foi citada aqui hoje de manhã, de 1972, que foi modelo para elaborar a lei brasileira, não tinha isso foi introduzido pelo nosso Congresso. E eu acho que isso é um aspecto que ajuda a manter, porque não podemos nos enganar. O nosso cliente, a empresa que utiliza o trabalho temporário, compreende? Ela quer pagar o salário mais baixo. É evidente, faz parte da estrutura da sociedade. Ninguém quer pagar mais quando pode comprar menos. E essa lei, essa cláusula da lei, dos direitos do trabalhador, ajudou muito a que o trabalho temporário no Brasil esteja sendo perfeitamente
respeitado e aceito, porque tem esse aspecto da proteção do nível de ganho do trabalhador. A história do trabalho temporário no Brasil, que não é muito, espero que estou dentro do horário, em 63 foi introduzido no Brasil. Não tinha lei. O que nós fizemos? Nós adotamos o Instituto do Avulso, porque o trabalhador avulso no porto, como vocês devem saber, né, ele trabalha para vários empregadores. Cada navio que vem é um outro cliente, é um outro empregador. Mas ele era pago pelo sindicato que recebia das... Então nós vimos isso como modelo e dizemos, bom, é mais ou menos o que nós precisamos. Já que não tem lei específica, vamos usar isso, certo? Então, e aí introduzimos o avulso e no CLT tem também o Estatuto do Eventual. Então, tentamos também aplicar, mas ficamos mais... Depois o avulso, depois mudou a legislação, o avulso ficou restrito à área portuária e aí trabalhamos para conseguir. Em 1970 surgiu a Certem para trabalhar esse processo, né? E em março, abril daquele ano, o professor Evaristo de Moraes Filho publicou o primeiro artigo no Brasil na revista LTR. E ele adota lá um conceito muito interessante. Ele afirma lá na visão dele que o trabalho temporário é um contrato tripartite. Eu acho que não é exatamente isso, mas ele defende essa tese. O professor Evaristo de Moraes, não sei, vocês são todos muito jovens, então provavelmente nem ouviram falar dele, mas ele era um homem muito conceituado na época nessa área, certo? E ele fez o primeiro artigo sobre isso. E em maio daquele ano, a Associação Comercial do Rio de Janeiro fez o primeiro seminário no Brasil sobre temporário, foi feito na Associação Comercial do Rio de Janeiro em 1970. Isso foram passos preparatórios para a legislação. Porque aí, em 72 tivemos dois eventos muito importantes. O 4º Congresso Ibero-Americano de Direito do Trabalho e Previdência Social, que foi realizado em São Paulo, em setembro. E foi tratar o trabalho temporário nesse congresso. E em novembro do mesmo ano tivemos um seminário aqui na Câmara dos Deputados. O Délio Maranhão foi um dos palestrantes, se eu me lembro bem o nome, e que está também na história desse. E isso preparou o ambiente e as discussões para que chegasse a lei 6.019, que saiu do Congresso, a proposta de lei, mas foi acatado pelo ministro Júlio Barata na época, não sei, ele era ministro do Trabalho na época, e ele apoiou a regulamentação e foi a favor e fez com que o presidente Geisel ele assinasse a lei. Né? Isso é sobre a história. A natureza tem muito mais, tem muita literatura sobre o trabalho temporário dos anos 70, 80 e 90. Certo? E vale a pena a gente ver um pouco isso. Certo? Como já disse, o trabalho temporário não é um problema. É uma parte de uma solução de muitos problemas. E não precisa ser problema para ninguém. Melhor um trabalho temporário do que um desemprego permanente. E todos esses fenômenos que estão trabalhando nos obrigam a nos adaptar a novas realidades. E eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que o trabalho temporário veio antes da racialização e deu um modelo, uma forma de encarar a adaptabilidade a novas circunstâncias. Muito obrigado.